Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Conexão Cerelo. Eu sou Felipe Viegas, gerente comercial da Cerelo Consórcios e host aqui do podcast. E hoje, como sempre, traremos histórias reais de pessoas que fazem a diferença no nosso querido mundo do consórcio. Então, não percam, começamos logo logo. Pessoal, estamos então começando mais um podcast e o nosso último podcast da primeira temporada, e nós não poderíamos deixar de convidar uma pessoa que não somente faz um excelente trabalho, mas ele que é pai, marido, empresário e que é um excelente parceiro no nosso ecossistema da Cerelo. Rafael Bax, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Cerelo. E, claro, eu gostaria que você se apresentasse ao público que nos escuta, né? Para poder saber quem é o Rafael, né? Por favor, né? Fique à vontade. Perfeito. Primeiramente, obrigado, Felipe. Obrigado demais pelo convite. Estava ansioso, ao mesmo tempo estou extremamente nervoso. Se o pessoal soubesse que já tentamos outras vezes, não conseguimos, né? Exato, mas vamos tentar ser o mais legal possível, né? E tornar um momento legal. Com certeza. Não, com certeza, Rafa. Assim, até antes de passar a palavra para ti, a ideia é que é um bate-papo, né? Perfeito. As pessoas, elas querem saber, principalmente nos corretores da Cerelo, que te conhecem como uma referência dentro desse ecossistema, o que esse Rafael faz não somente no dia a dia do trabalho, mas também fora do trabalho, né? Porque muitas vezes o que nos impulsiona em ter resultados positivos é atividades que nós fizemos extracurriculares, né? Família, amigos, assim por diante. O porquê também, né? Exatamente. Então, tá contigo, por favor. Em relação a quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Rafael Bax, sou morador da cidade de Dois Irmãos, a mesma cidade sede, né, e matriz do grupo GG10, que hoje é o grupo por trás da nossa administradora, né? E eu acho bacana falar sobre o grupo também, porque, como tu comentou, sou pai, sou empresário, sou marido da Natália também, e o que me fez tomar a decisão no primeiro momento de vir para a Cerelo foi justamente conhecer o grupo que está por trás e o CEO também que está por trás da empresa, né? Isso com certeza foi um divisor de águas para mim, para poder tomar a decisão, conhecendo ele, te conhecendo também, que com certeza foi um pilar principal para ter aceitado esse convite, né? E estar nesse convite até hoje, sim, obrigado, batalhando, né? Desde o começo. A empresa, quando começou, a gente teve, então, essa oportunidade. Não só a empresa, nós, quando começamos, porque foi se não o primeiro, um dos primeiros corretores a acreditar nesse projeto que vem crescendo, né? Mês após mês, ano após ano. Então, isso para nós é motivo de muito orgulho e alegria, né? Ter essa confiança da tua parte sobre o nosso trabalho. É, né? muito legal, porque, que nem tu comentou, no começo, né? Literalmente, a gente não sabia tudo que a gente viveria em um curto espaço de tempo, né? Eu acabei de voltar agora de viagem de São Paulo e foi muito legal lá, né, estarem falando tanto de nós também, a gente já estar sendo reconhecido. Isso é bom né, saber. As pessoas estarem literalmente falando do nosso nome. Então isso é muito bacana porque a gente consegue ter uma noção um pouco maior do quanto que a gente já está alcançando também no nível Brasil, né, e o quanto que está impactando. Então, pouco tempo, né? Exato, o nosso produto. Lembrando que a nossa empresa ela tem o quê? 1 ano e meio, um pouco mais de atividade. Se nós considerarmos o quê? O lançamento oficial da marca no mercado, isso foi início de janeiro de 24, então nós tecnicamente estamos indo para o em janeiro agora fechamos 2 anos. Se eu considerar a inauguração oficial do primeiro grupo, que foi em março, que é o 5100, nós faremos então 2 anos em março de 26. Então, mas enfim, as duas datas elas são tão importantes quanto, né? Porque é um marco inicial de uma marca e também de um início de um trabalho de contemplação e assim por diante, né? Perfeito. Mas vamos lá. Fala do Rafael, o que o Rafael, há quanto tempo está no mercado, como é que o Rafael conseguiu se conectar e estar na Cerelo então, há tanto tempo. Tá, perfeito. Primeiramente, o Rafael veio de uma família extremamente humilde, né? Sempre estive na área de vendas, sempre trabalhei com vendas, me apaixonei, né? Que idade começou com vendas? Com 13 anos de idade. 13? De ser remunerado através de vendas com 13 anos de idade. Trabalhei muito tempo como garçom, trabalhando em mais de 2 empregos ao mesmo tempo para poder pagar meus estudos também. Né? Como eu disse, vindo de uma família humilde, eu sabia onde eu estava, onde eu não queria estar e para onde eu queria ir. Né? Eu vi um evento que estava falando um pouco sobre isso, falando como a dificuldade hoje das pessoas mais novas, né, terem um foco ou até mesmo saber o que querem, mas eu tenho certeza que eu tinha uma convicção muito grande, muito cedo do que eu queria, né? Tu sabe, Rafa, que assim, eu já me peguei pensando sobre isso várias vezes, né? Eu, às vezes, tenho dúvidas sobre o que eu quero,
mas eu tenho certeza sobre o que eu não quero. Isso. E eu não quero mais passar trabalhos que eu já passei e eu não me envergonho de falar sobre eles, né? Nunca passei fome, já falei num podcast sobre isso, mas já tive, assim, decisões difíceis de não ir em certos lugares porque eu não sabia se eu conseguia pagar. Sim. Né? Mas nada, tipo, o trabalho ele devolve, né? Então, sempre. mas muitas vezes não devolve no tempo que nós gostaríamos, mas ele vai devolver. Tem que ter resiliência, paciência e, obviamente, muito trabalho e dedicação. É o que vem fazendo, né? Tu falou, por exemplo, agora do passado, né? Eu tenho certeza absoluta que uma das experiências que eu tive que mais me conseguiu fazer com que eu melhorasse como pessoa, como ser humano, tudo foi a profissão de garçom, que eu sempre gosto de falar. Cara, eu trabalhei muitos anos fazendo isso, abrindo mão de muita coisa. Então, para mim, é uma das profissões mais dignas que tem, que nem tu comentou, tu não tinha vergonha, bem pelo contrário, tenho muito orgulho, mas também sabia que eu não queria aquilo para minha vida toda. Então, foi uma fase, foi uma fase, exato, era uma situação que precisava. Conseguiu te forjar a se tornando. Exato, né? Uma boa parte da maturidade que eu tenho hoje com pessoas, com situações, eu sei que isso veio muito e derivou muito da noite, do período que eu trabalhava, tendo acesso a muitas pessoas diferentes, né? Então, isso acabava também expandindo muito a minha mente, que eu tinha a oportunidade de estar com pessoas que provavelmente, se eu não estivesse trabalhando naquele local, naquele momento, eu não teria o acesso. Então, sou muito grato ao tempo que eu trabalhei ali. O garçom, eu tenho assim, eu gosto muito da atividade, porque ela gera reciprocidade natural. Demais. Porque tudo bem, tô sendo remunerado para fazer uma atividade que é servir as pessoas. Isso, é o ponto que eu ia chegar agora. Quando me perguntam o que eu faço, né, quem eu sou, eu digo, cara, eu sou vendedor. E se me perguntar de novo, eu vou falar, sou garçom. Porque duas coisas que eu gosto de fazer, que eu entendo que para ti se destacar no mercado, em qualquer mercado que tu esteja hoje, a primeira coisa que tu tem que ter na tua cabeça é que tu vai estar ali para servir outras pessoas. A partir do momento que tu está fazendo o que tu está fazendo para servir e realmente atender a necessidade da pessoa, indiferente da área que tu esteja, mas a área comercial ela reflete isso de uma forma, né, mais forte, a partir do momento que eu me preocupo em servir e realmente entregar para a pessoa um bom trabalho, um bom resultado. Se preocupar, né? Se preocupar, exato, ter essa resiliência. Ser interesseiro. Exato, exatamente. Então, assim, indiferente do que tu está fazendo, indiferente do cargo ou da cadeira que tu esteja, a partir do momento que tu te preocupa primeiro em servir a pessoa e atender ela bem, o resto é consequência, né? Tu ser respeitado, tu ter uma certa relevância, vai vir baseado em cima disso, né? E depois desse período que você foi garçom, qual foi a outra atividade? Sempre trabalhei com comercial, trabalhei muito tempo em outra rede, uma rede de varejo, na época a Rede Benoit. Depois disso, também sempre envolvido com vendas. E em 2016 conheci o consórcio, né, devido a uma oportunidade que eu tive numa outra administradora, né, uma empresa muito grande também no mercado, no qual também participou, e muitos hoje outros corretores que estão dentro do nosso grupo também participaram, né? Foi uma escola para muitas pessoas, né? A gente aprendeu muita coisa que funciona, algumas coisas que não funcionam tão bem, enfim, então tu tem uma construção em cima disso, né? Mas não deixa de ser um período que com certeza me moldou e me trouxe até aqui. E de consórcio, Rafa, assim, qual foi vamos mensurar, assim, de quantos anos você estava no consórcio até a Cerelo surgir na tua vida? Do período que eu estive na outra administradora para agora, em torno de um pouco mais de 10 anos de experiência, né? Eu comecei muito cedo, eu comecei precoce no consórcio, na época era um rapaz novo. Chegou a ficar 10 anos? Sim. Eu não sabia que tanto tempo assim, achei que na minha cabeça o máximo uns 8 anos. Não, esse ano agora vai completar, digamos assim, uns 10 anos, né? Eu comecei... Mas com a Cerelo? Isso, com a Cerelo junto. Eu tava considerando só... Não, 8 anos de HS consórcio, acho que não tem problema falar, né? Eu fiquei 15 lá na HS. 8 anos de HS e hoje praticamente 1 ano e meio de Cerelo. Aí se tu fizer outra pergunta, esse 1 ano e meio de Cerelo me desenvolveu mais do que os 8 anos, né? Por conta de posições e decisões diferentes que eu tive que tomar. Eu acredito que muito esse crescimento que tu teve nos últimos 1 ano e meio já na Cerelo, vem muito porque de uma bagagem tu já tá bem previamente moldado, lapidado com algumas coisas que você sabia que não deveria repetir. Exato. E outras coisas que você teria que experimentar, ou testar, ou validar. Né? Para chegar onde você vem chegando hoje. Com certeza. Bom, trajetória. E a Cerelo? Como é que foi assim como é que foi para ti assim tomar essa decisão? Porque eu não sei se
eu não sei se eu não lembro, tá? Mas você já tinha saído da antiga administradora e você estava buscando uma transição de carreira para uma nova, ou você saiu e veio para a Cerelo? Não me recordo muito bem disso. Todas as decisões hoje que impactaram a minha vida, de certa forma, que foram disruptivas, vieram em momentos complicados, vamos dizer assim. Né? O primeiro foi no momento que eu me desliguei da Benoit e fui para essa administradora, porque na época minha mãe estava passando por um problema de saúde, mais uma pessoa, minha avó, na época também. Então, eu me obriguei a procurar algo que pudesse me remunerar, de certa forma, melhor por conta dessas situações. Eu tinha acabado de sair de casa muito cedo, com 16 anos. Então, era um momento que eu tinha que ganhar mais. Esse foi o primeiro pensamento que me levou para o consórcio. Depois, no segundo momento, né, depois de trabalhar muito nessa administradora, consegui me destacar, consegui me preparar, sempre me preocupei em estar preparado para as oportunidades que viriam depois. E foi o melhor momento da minha vida porque eu descobri que ia ser pai. Minha esposa chegou, me contou que eu seria pai, né? E eu estava... Foi contemplado. Fui contemplado, né? Foi a melhor contemplação que já aconteceu na minha vida, né? Tanto que hoje mais de 100% do meu sucesso, se tiver como colocar isso numa conta, vem devido à minha família. Né? Então, minha esposa e minha filha são... Mais uma base. 100% do nosso resultado hoje deriva de ter uma boa base em casa. É poder estar na rua trabalhando e tu saber que em casa as coisas estão em ordem, tu conseguir estar com a cabeça tranquila. Apoio, Tudo. Exato, exatamente. Isso eu tenho 100% de certeza. Então, a decisão veio no momento que eu descobri que ia ser pai. Eu digeri a notícia, né? Ela veio me contar, a gente fez tudo planejado, só que a ideia era de 2 anos após isso... A gente ter se programado era para acontecer. 2 semanas depois... Antes de que tu comprou o consórcio e pensou, aquilo que contemplando tá ótimo, contemplou na segunda parcela. Isso aí. Legal. E no que eu tomei... né, recebi essa notícia, eu tive 3 dias para tomar a decisão de contar para minha família e depois, então, eu chamei o antigo proprietário do escritório no qual eu trabalhava, que é referência hoje dentro do escritório, porque foi o criador, literalmente, do produto, né, na outra administradora, assim como tu vem junto na Cerelo. E acabou não acontecendo como eu gostaria, né? Eu me desliguei da empresa, enfim, no final acabou não acontecendo, né, o roteiro que eu tinha esperado. Eu estava num momento extremamente complicado da minha vida, muito complicado. Mas o sentido que tu fala assim... Em vários aspectos, profissional, não sabia se tinha tomado a melhor decisão, porque eu descobri que ia ser pai, então a responsabilidade ela vai aumentar. Tu esperava uma promoção ou reconhecimento? Um reconhecimento, a palavra correta é essa, eu esperava um reconhecimento. E daí no momento quando eu não tive isso, eu já não sabia se eu ficaria nesse segmento. Eu sabia que eu queria muito consórcio, porque o consórcio foi um produto que mudou a minha vida, a vida de várias pessoas que confiam no nosso trabalho, porque eu consegui ver pessoas próximas de mim, familiares, adquirindo imóvel, ganhando dinheiro, comprando, trocando de carro, realmente alcançando seus sonhos através do produto. Aí quando eu entrei nesse mercado, até hoje, né, se vê algumas pessoas que não têm tão bons olhos ao consórcio. Então, o que eu entendi logo no começo? Que eu tinha que ser muito bom no que eu fazia e entender muito do produto que eu vendia, para que em nenhum momento eu tivesse que passar uma informação que fosse incoerente ao que eu acreditava ser correto. Eu acho que o mercado tá carente de profissionais que têm esse grau de consciência, né? Exato. Então, assim, eu sempre disse que, acima de tudo, meu nome valeria mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, tanto que o nome hoje da nossa empresa é Bax Consórcios e Investimentos, justamente por uma homenagem que eu tenho ao meu avô, que para mim foi o maior exemplo de homem que eu já tive. Se eu conseguir ser 10% daquele cara, eu já vou estar realizado. Entendi. Então, foi uma homenagem a ele, né? De novo, volta para a parte da família. E em relação ali à tua pergunta, tomei a decisão, imagina, tu acaba de descobrir que vai ser pai, tu pega e joga tudo para cima. Eu tava extremamente estabilizado, tava, na época tinha um papel de gerência onde eu tava. Então, assim, não era dinheiro, nunca foi dinheiro. Então, o que eu precisava nesse ponto eu já tinha alcançado, mas era uma questão de querer algo a mais, de saber algo a mais. E de saber que tu tem... Não querer, mas esperar algo Isso, e tu saber que tu tem o potencial de poder fazer isso acontecer. Então, eu queria ter essa liberdade de realmente poder me desafiar e ver, olha, se realmente, né, eu conseguiria fazer isso. E a Cerelo veio como uma luva, porque na época eu analisei todas, literalmente, as 10 maiores, eu mapeei as 10 maiores administradoras antes de tomar a decisão de vir para a Cerelo Consórcio. E por ser bitolada, né, como eu gosto de falar com consórcio, eu analisei que cada uma dessas administradoras tinha como um ponto positivo e um ponto negativo ao cliente. Porque volume em relação à venda eu sabia que eu iria executar.
Então, o comissionamento não era uma preocupação, mas sim a ideia de médio e longo prazo, poder enxergar perpetuidade e construir carreira, porque era o que eu estava procurando. Não sei se eu contigo a gente comentar nesse aspecto, né? Um dos motivos, a forma como eu analisei a minha saída da antiga administradora foi baseado em 4 Cs. Eu comentei sobre isso, né? Sim. Não sei, assim, para mim foi mais fácil e automaticamente menos doloroso de tomar a decisão, porque tu fica mais embasado em cima de pontos, né, que para mim, é uma questão emocional. para mim faz mais sentido. Então, só para trazer isso, não sei se eu já no podcast comentei sobre isso, eu acho que não, mas o primeiro C é a questão da cultura. Na empresa que eu estava, eu tenho uma cultura que eu de certa forma admiro, ajudei, né, parcialmente a construir, implementar. Depois a questão do caráter, né, as pessoas que estão à frente da operação, pelo menos para mim, sempre demonstraram ser pessoas de bom caráter, de boas intenções, sempre me contribuíram comigo até quando eu não, até brinco, mas falo assim, quando eu nem merecia, né, tipo assim, por entender que eu poderia sim entregar mais do que eu vim entregando, ser melhor do que eu estava sendo. A parte de comissão, né, naquele modelo deles lá, não existia comissionamento para coordenador, supervisor, então existia um salário mais bônus por metas atingidas, que eu acho interessante e gosto desse modelo, mas o quarto C me incomodava muito, que era a carreira. Então eu me sentia estagnado, me incomodado por não conseguir crescer naquele ecossistema. Então, mas Felipe, se desse um aumento para ti de X%, ficaria? Eu ficaria feliz por um período de tempo, mas eu voltaria a ter... Mas já não era mais dinheiro. Não é mais Não era dinheiro. mais dinheiro. Mas dinheiro não é importante? Não, óbvio que o dinheiro é importante. Ninguém é hipócrita a ponto de falar que dinheiro não é importante. Eu não posso chegar no mercado e pagar com um sorriso, ou com alegria, ou com medo, ou com qualquer outra coisa, sentimento. Tem que pagar com recursos, né? Mas eu precisava me sentir cada vez melhor, sabendo que eu estou em movimento, crescendo, me desenvolvendo como pessoa e profissional. Né? Acho que para ti foi mais... Foi uma pegada muito similar, porque no momento que eu tomei a decisão, como eu disse, já não era mais dinheiro, era uma questão de perspectiva, né? Se for procurar no próprio Instagram da Cerelo, busca lá em cima, ali nos primeiros vídeos que vai ter, vai ser um post meu, falando exatamente, talvez respondendo até melhor o que tu me perguntou, porque se tu me falar assim, por que a Cerelo? Por que eu escolhi a Cerelo? Que é a pergunta agora, né? Essa seria a nossa pergunta, por que Cerelo? A Cerelo por conta de visão de médio e longo prazo. Eu sempre me considerei um cara com visão de médio e longo prazo, não penso nada em curto prazo, nada. Então, médio e longo prazo, eu acredito demais, né, no que eu vou falar de novo, vou repetir, porque agora passou 1 ano e meio daquele primeiro vídeo e eu vou ter o prazer de falar isso de novo. Então, o que eu vejo da Cerelo e por que eu escolhi a Cerelo? Primeiramente, por conta da cultura. Primeira coisa, conheci o CEO da empresa, conseguia entender como ele consegue levar tão forte uma cultura, onde ele tem um grupo que tem uma sinergia. Eu nunca vi nenhuma administradora administrativo, comercial, marketing, numa sinergia. Claro que tem a parte das brincadeiras, tem a parte do, às vezes todo mundo querer matar o outro, mas aquela questão de todo mundo estar alinhado e todo mundo querendo a mesma coisa. Ter a parte divergência de opinião, que é normal, né? Mas sempre buscando a melhoria, o crescimento mútuo entre os setores, né? Isso. O que eu vejo, assim, que para mim não é inconfundível quando fala de Cerelo, é a questão de tu conseguir se imaginar nessa empresa depois de 5 anos ou depois de 8 anos. E tu saber que essa empresa vai crescer e tu vai estar crescendo junto com ela. Porque acho que mais do que isso também, né, Rafa? Não ter dúvidas, né? Isso. Não ter dúvidas sobre isso. Tu consegue enxergar uma administradora que desde o primeiro momento ela se preocupou em corrigir 2 dores, que é o que eu comento em todos os meus atendimentos. Agora, de novo, né, nessa viagem de São Paulo, eu tive no evento do G4, que é justamente um dos maiores eventos para empreendedores que teve, até agradeço demais pela entrega dos guris lá, e o tempo todo eles estão falando sobre cultura, sobre propósito, e isso para mim é algo que eu levo muito forte para mim, tento deixar isso sempre evidente dentro das nossas empresas também, justamente a Bax Consórcio, a Bax Contemplados e a Bax Arquitetura e Design de Interiores, elas já são moldadas em cima disso, em cima de cultura. Então, qual que é a nossa intenção? Nessa visão de médio e longo prazo, eu consigo enxergar a Cerelo estando e ocupando uma posição entre as principais, né, entre as maiores administradoras do Brasil, né, isso num curto espaço de tempo, justamente por conta da preocupação que ela teve com o produto. A empresa já se mostra no mercado corrigindo 2 essenciais problemas e objeções que praticamente é a dor de todo mundo que faz consórcio. Quais são eles? Primeiro ponto é a questão de quando uma pessoa vai contratar um consórcio, a primeira coisa que ela se preocupa é com o tempo. Quanto tempo eu vou pagar até eu ser contemplado? A única administradora que eu vejo que se preocupa
né, em entregar essa contemplação de forma mais previsível para o cliente que é bom pagador, então ênfase, né, não é uma promessa de contemplação, mas sim se preocupa em ter essa entrega num espaço menor de tempo para o cara que é bom pagador, isso para mim já foi surreal, porque o produto ele foi estruturado em cima de mais modalidades, a gente diz, né, nós somos a empresa que mais e melhor bonifica o cliente bom pagador, justamente porque a nossa ideia não é classificar todos de uma mesma forma. Então, trazendo, assim, benefícios... Errado, né? Exato. Tu tá ali numa empresa que tu tá contribuindo 5 anos, pagando uma parcela certinho, sem ter nenhum tipo de benefício ou algo do gênero, eu acho injusto que o cara que vai pagar 5 anos errado ter a mesma quantidade de chance. Então, trazendo isso já logo no mercado... desde o primeiro momento, eu acho muito interessante, porque nós somos administrador que tem 7 formas de contemplação. E então, até mesmo assim, Rafa, aproveitando, existia, né? Tá, aproveitando esse gancho, depois para te passar a palavra, também deixar um agradecimento aqui para o nosso time de marketing, né, tanto a Paola quanto a Cassandra, porque eu lembro muito bem quando pensa assim, mais a própria Paola mesmo, ela veio para trabalhar junto com a gente, ela tinha as dúvidas dela como consumidora de consórcio, né, como cliente, e ela entendeu o game, ela entendeu a ideia, entendeu a cultura que nós queríamos implementar, e eu vejo muitos elogios por parte de pessoas que estão dentro do negócio ou que estão olhando de fora do negócio com relação ao nosso conteúdo, que é leve, é tranquilo. É direto, sabe, gostoso. Inclusive, hoje nós estávamos vindo para cá, nós atingimos 5.500 seguidores, né, de maneira muito orgânica. Então, para alguns parece ser pouco, né, comparado a algumas empresas que têm aí alguns milhões em termos de seguidores, mas de forma orgânica, leve, tranquilo, a gente conseguiu chegar nisso. Então, acho que a tua fala traz muito do que a gente está trazendo para o mercado, que não é somente um produto inovador, vamos falar assim, mas também uma marca que entende, compreende e quer trazer o melhor, né, em termos de vantagens e benefícios, né, para o cliente. A maior dor, não só do cliente, mas de todos os corretores, que seria o segundo ponto, né, além de ter mais alternativas de contemplação, podendo levar um produto melhor para o cliente, não adianta só ele contemplar e depois, na hora que ele quiser ter acesso a esse crédito, ele querer realmente fazer o usufruto, né, a melhor parte do trabalho, ele encontrar inúmeros bloqueios e dor de cabeça. Então, assim, um segundo ponto que normalmente as pessoas têm um receio é se vai ser muito oneroso, se vai ser muito difícil depois para o cara usar essa carta, né? Então, a gente escuta muito, é uma dor do mercado, do corretor que está vendendo e do cliente que está comprando, né? O Nairto, que está com nós, inclusive, aqui no estúdio, né, ele comentou comigo essa semana passada, acho que foi Nairto, foi semana passada, né, tu comentou, nós fazíamos um conteúdo sobre dores do consórcio que ninguém te conta. Exatamente. Sabe? Porque são coisas que muitas vezes a gente acaba não trazendo isso. E o cliente leigo, né, ele faz o quê? A conta com tispadeiro. Parcela, sendo integral ou meia, vezes o prazo, né, vai dar tanto de taxa e é isso aí. Isso é a primeira conta. Só que daí vem as dores que tu trouxe para nós, né? Tá, mas eu vou pagar por quanto tempo? Ninguém faz um consórcio normalmente só para pagar. Sim. Faz para contemplar. Exatamente. E quando contemplar, quer faturar. Então, o momento que eu trago, como tu trouxe aí, o primeiro problema que foi parcialmente, vamos assim, resolvido parcialmente, que é modalidades. Mais forma de contemplação, e tu constrói, o cliente constrói. Ele constrói a contemplação pagando em dia. Isso aí, exatamente. Segundo ponto é não gerar burocracias, empecilhos, dores ou até mesmo estresse pós-contemplação. Claro, né, partir do pressuposto que para liberar um crédito, eu preciso ter... Tem que ter as garantias necessárias para isso. A garantia, eu não posso leve. ter o nome com restrições, e mesmo que tiver, eu posso ter um fiador. Sim. Né? Então, o resto, basicamente, é feito ao natural. Né? É uma coisa que eu acho legal, assim, que nem a gente comentou antes, de todos as partes da Cerelo conversarem, que é desde o administrativo se comunicar com o comercial, que se comunica... desafio isso, né? Não, todos os dias, porque vai ter pensamentos distintos, né? Uma hora um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, mas o que eu acho principal ali é que todo mundo está querendo o cliente, está querendo a experiência do cliente. Desde o começo, desde o dia que eu entrei na Cerelo, isso para mim ficou muito claro, que todas as pessoas, e a gente teve a sorte, vamos dizer assim, né? Não gosto de usar a palavra sorte, mas nesse momento eu acho que ela não atrapalha, o privilégio de encontrarmos pessoas boas ocupando as cadeiras certas, e nesse ponto o CEO também está de parabéns, com a boa vontade de querer fazer
o negócio. Hoje, quem está no administrativo faz muito bem, desempenha muito bem, quem está no comercial, quem está no sabe marketing. que assim, eu posso dizer que isso que tu trouxe agora me remete a uma frase que eu gosto bastante, que família se herda e time se escolhe. Isso aí. Tá? Então, as pessoas que muitas vezes você, por exemplo, assim como nós te escolhemos, você também nos escolheu para representar a marca, fazer o trabalho que está sendo feito. Num Então, primeiro momento a gente é escolhido, mas ficar é uma escolha, né? Então, num primeiro momento ser recrutado é uma coisa, mas tu querer ficar ali é outra coisa, né? Exato. Então, tem que se identificar, tem que ter essa sinergia entre os dois, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, qual foi o maior desafio, assim, fiz a transição, né? Claro, entendendo ali que não era o que tu gostaria, mas aconteceu. Sim. Apareceu na tua vida, então, depois tu fez um benchmark do mercado, as 10 mais e as 10 melhores, né? Em termos de características que tu definiu ali. Daí, eu vou ficar com a Cerelo. Qual foi o desafio que tu teve? No momento tu falou sim. Inicial ali. Tá no altar. Olhou para a Cerelo e falou assim, sim, eu te aceito. Como é que foi esses primeiros 1 ano e meio de casamento? O primeiro momento foi muito complicado, porque eu vinha de uma performance muito alta. Eu estava me preparando durante 8 anos para jogar um outro jogo e, graças a Deus, conseguia jogar aquele jogo. E quando tu pega uma empresa iniciando, tu tem que entender as limitações dela também. E como toda empresa, quando está começando, ela começa um pouco mais devagar. Então, a gente começou fora de ritmo, tendo 2 opções de grupo. Então, grupos com créditos menores do que já era, né, o nosso know-how ali dentro da nossa carteira. Então, trabalhar com créditos menores, né, nichando mais os públicos, foi uma dificuldade muito grande, porque para a gente fazer uma produção maior, que, né, por mais que tenha o propósito, tenha tudo alinhado por trás, a parte do capital ela também é importante, porque a minha empresa também era nova a partir do momento que eu começo, então eu também preciso ter receita para poder, né, pagar. Em resumo, eu tinha que fazer 3 vezes, 4 vezes mais força, né, do que faria normalmente faria, né? Normalmente faria, por causa dos créditos, né? Eram créditos iniciais ali de 115 mil de 150 mil a 300 e de veículo era crédito de 40 a 80. Hoje a gente tem inúmeros grupos, hoje já está funcionando. Isso é legal então, de se falar, né? Tem todo um crescimento, né? Mas lá no começo foi uma dificuldade que se teve. E o segundo é por ser uma marca nova. Então, antes de ir para a rua, eu tinha esse receio. Mas para mim foi muito bom. Acho que foi o meu maior medo e meu maior impulsionador logo na sequência foi conseguir entender como o meu nome era forte também, vinculado ao nome da administradora. Naquele momento que eu decidi dar esse passo a mais, foi uma validação dos 8 anos de trabalho que eu vinha tendo no outro local. E eu consegui entender que as pessoas já não compravam mais a empresa, elas compravam o escritório, elas confiavam no Rafael, elas confiavam em quem estava por trás do negócio. Então, ter uma empresa boa que eu escolhi por conta do produto, foi bom porque eu tinha um produto muito bom e isso me dava uma segurança muito grande de vender. É o que o pessoal costuma, né? Falar em treinamentos de venda, pessoas compram de pessoas. Exato. E no meu caso, né? Uma vez tu até já comentou isso, tu disse que eu sou muito entusiasmado, né? Então, eu sim, me considero um cara muito entusiasmado. Entusiasta, né? Isso, porque quando eu vejo uma oportunidade, que foi o que eu enxerguei na Cerelo, e talvez as pessoas não tenham essa visão de médio e longo prazo, igual eu tive logo no começo, é muito difícil tu enxergar o que ainda não é tangível, o que ainda não é palpável. Eu consigo enxergar, e posso te dizer exatamente como a Cerelo foi, é hoje, como ela vai ser daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 8 anos, daqui 10 anos. Isso já está materializado para mim. Então, hoje de manhã eu conversei com esse nível de confiança ele externa para o cliente, né? Eu tive uma reunião hoje de manhã com o Germano, e daí o Germano também me falou isso. O Germano está com, acho que com 60 anos, eu acho, né? Está sendo 60 anos. Daí ele falou, Felipe, eu já me vejo com 70 anos. Tá claro para mim, tá tudo muito desenhado, né? Ele falou assim, com respeito a vocês que estavam na reunião, né? Eu tô 10 anos na frente, eu já tá mapeado. É legal essa maneira de pensar e ver pessoas falando sobre esse tipo de coisa de maneira tão segura, tão consistente, sabe? Isso é gostoso. Eu acho que no começo... No mundo de muito medo, de insegurança e tal, isso é gostoso de se ouvir, No mundo corporativo é muito complicado tu conseguir olhar no olho de outra pessoa e conseguir ter essa confiança, porque ele é muito cíclico, ele muda muito rápido, né? E às vezes não só depende de 1, 2 ou 3 pessoas, então o mercado pode mudar de forma muito rápida. Eu trabalhava já em outro segmento e
Na época eu escolhi o consórcio numa visão de médio e longo prazo. Pensei em um país que tem tanta incerteza em relação a créditos, está sempre em altas e baixas. Insegurança jurídica, que é o que mais pesa negativamente, né? Eu vou estar comercializando um ativo que hoje é o ativo mais escasso do Brasil, que é justamente o que é dinheiro barato. Agora, a partir do momento que o dinheiro é barato e ele é acessível, que é o que a Cerelo conseguiu fazer, ou seja, ele é barato por conta da taxa administrativa ser extremamente competitiva, a forma que o produto foi desenvolvido torna ele mais atraente, mas o principal é acessível e ele é palpável. Tu consegue acessar ele não só na hora de comprar a carta é fácil, mas na hora de tu pegar é fácil Principalmente também. na hora de faturar, né? Tendo essa confiança, fica mais fácil de tu representar, de tu vender, de tu conversar a respeito, né? Então, eu acredito que isso foi uma identificação muito grande que aconteceu, que foi ter a clareza do que eu gostaria de fazer e precisava de um veículo para chegar nesse ponto, que foi o que a Cerelo me proporcionou. O veículo, eu sabia que era uma empresa boa, com princípios, caráteres e valor alinhados aos meus, então sabia que daria certo. Tu sabe que eu também, no momento da transição, eu vim acelerado. A gente quer, né, não sei se claro, não é errado pensar assim, mas a gente tem também ter uma consciência de que tem certos momentos que a gente tem que dar... Existe um tempo de maturação, né? Acho que essa é a parte mais difícil. A gente veio de uma operação muito grande, né, que uma empresa que faz um excelente trabalho no mercado, já há mais de há 3 décadas, então, 3 décadas e meia, acho que 35 anos 35 tem HS, anos. né? Então, tá uma empresa, uma marca consolidada. Então, vindo uma operação dessas, tu vem com sangue nos olhos, que eu acho muito bom. Porém, tem que entender o time, né? Então, é marca nova, como tu falou, e a gente vinha ali entendendo as nossas limitações. Naquele momento, da mesma forma que tu fez um benchmark para entender e identificar as melhores empresas no qual você iria se conectar naquele momento, eu fiz pensando no produto. Porque eu entendi que eu não ia conseguir num curto espaço de tempo, melhor, no meu tempo, ser ou levar a Cerelo a ser a maior empresa de consórcio. Mas, entretanto, porém, né, a gente poderia fazer com que ela fosse a mais... a empresa que mais tivesse benefícios, vantagens, para quem? Para quem paga em dia. Tu poderia se posicionar antes já nesse ponto, não precisaria que a empresa fosse grande para ser boa. Para ser boa. Ela foi boa sendo pequena, e está sendo boa sendo pequena, né? Isso. Rafa, olha só, tu foi, como a gente comentou aqui, um dos primeiros, se não o primeiro corretor a ser cadastrado na Cerelo, e de lá para cá nós já somos mais de 140, 150 escritórios, então, ou seja, nós viemos crescendo de maneira bem interessante. Como que é, né, vendo esse pessoal novo entrando, sendo uns players maiores, outros médios, outros pequenos, se manter ainda competitivo? Eu acho que assim como... Eu consigo entender a força e a credibilidade que quando eu entrei na empresa, outros corretores já me conheciam e acompanhavam o meu trabalho, eles conseguiram ver e daqui a pouco tirar como modelo para também tomar esse passo, né? Eu acho que eu meio que comecei um efeito cascata ali. Quando eu fui, outros corretores mais novos também foram. Eu acho muito bacana essa movimentação, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, mas o que eu diria? Que a partir do momento que eu, Rafael, decidi assim, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ter o meu escritório, eu já comecei a me capacitar. Então, uma dica que eu daria para quem está pensando em tomar essa decisão, está pensando em abrir seu escritório, algo do gênero, tenha maturidade a ponto de entender que as coisas vão dar erradas no começo. Vão dar muito errado. Vão dar muito erradas. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Mas que tu tem que estar preparado para aquele erro. Ele tem que ser normalmente um erro conhecido. Primeiro, o primeiro passo é tu te capacitar. Entende muito do teu produto, sabe? Não tenta atropelar as coisas. Eu acho que, no meu caso, tudo aconteceu no tempo que deveria acontecer. Eu já me via muito preparado anos antes disso. Tem uma frase na mesa que eu estava, né, em São Paulo, que é um dos maiores organizadores e estrategistas que tem, que também é o estrategista do G4, e ele fala assim, tu não promove para a pessoa ser, a pessoa é para te promover ela. Então, na questão de promoção, eu já era dono de um escritório antes de ser. Eu já era dono do escritório no meu antigo escritório, onde eu era um subordinado. Então, eu já me via fazendo isso porque eu já me preparava para isso. E hoje é algo que eu vejo, né? Eu acho muito legal essa iniciativa dos escritórios, mas eu acho que a primeira coisa antes de tu pensar em ser o dono é se preparar para ser. Para que quando tu venha para o mercado, tu não tenha uma frustração ou tu não acredite numa coisa lúdica, né, de que tudo vai dar certo. O mundo não é belo, as coisas não vão dar certo sempre. Então, tu estar mais preparado para isso
Não esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito era ontem. Então, O melhor dia para fazer um consórcio era ontem, o segundo melhor dia é hoje, né? Exato. Então, assim, nunca vai ter um momento perfeito, mas tu tem um grau de consciência para te conectar em lugares bons, para te estar com pessoas que normalmente estão numa régua acima da tua. Então, tu te profissionalizar antes de tomar espaço, eu acho que é extremamente importante. Fica até como um alerta, né? Porque muitas vezes tu comentou, muitas pessoas ruins, né? Hoje o mercado ele é muito carente de pessoas boas. Então, hoje, quando as pessoas contratam a Bax, elas não contratam um vendedor de consórcio. Tanto que a gente se posiciona dessa forma, nós não vendemos consórcio, nós vendemos consultoria em cima de consórcio. Então, hoje a gente destrincha o produto para quem está pensando em fazer aquisição, utilização, quer usar outras ferramentas, porque hoje o consórcio se tornou mais do que uma ferramenta, faz muito tempo que ele não é mais só aquisição. Então, tu saber como manusear essa ferramenta eu acho que é muito importante. Aí depois também se preparar em relação à gestão, porque tu ser um bom vendedor não necessariamente vai dizer que tu vai ser um bom gerente, um bom dono de escritório. Então, acho que é legal tu ter essa maturidade de ir crescendo. E tu acredita, assim, eu, se posicionando. pelo menos eu não sei se tu concorda comigo ou não, mas o que eu percebo às vezes é que ou a vaidade, ou o ego, ou os dois, em achar que a gente é o suficiente para tomar conta das coisas e ser um escritório referência, façam que você, por muitas vezes, fique ali patinando, sofrendo, gastando dinheiro, perdendo tempo, acho que é pior que perder dinheiro, no meu ponto de vista. Muito, é o maior ativo que a gente tem, né? E não busca ajuda, né? Às vezes pedir ajuda não é necessariamente fazer um curso, por exemplo. Tu mesmo já me falou por algumas vezes que o pessoal te ligava, né? Boa, Rafael, me conta o que tu tá fazendo, o que é isso, o que é aquilo, e tu sempre com uma boa vontade, né? Ajudava. Sempre investiu parte do teu tempo ali para contribuir e ajudar essas pessoas, né? Mas tem dois extremos, assim, eu gosto de falar o seguinte, ou a pessoa vai me amar ou ela vai me odiar, não existe meio termo. Porque eu me conheço, eu sei que é complicado de conviver, porque uma coisa é tu estar vendendo, outra coisa é conviver comigo no negócio, são duas coisas bem diferentes. Sim. Então, fora da venda, no atendimento, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu sou um cara muito provocativo. Então, dificilmente, talvez pela minha escola, ou por onde eu saí, ou a forma como eu me moldei, eu não consigo ter muito mimimi, assim. Então, tem muita gente que às vezes não está preparado para algumas conversas. Então, se tu consegue ter um grau de maturidade um pouco maior, e daí vai do jogo que tu quer jogar, tu consegue enxergar quando é um toque, que é um toque de boa, e a pessoa que está do outro lado te pedindo um conselho, ela também tem que ter uma coisa chamada humildade intelectual. É entender que, isso eu falo todas as segundas-feiras para ser mais Humildade intelectual. Humildade intelectual, que é o quê? Primeiro passo, eu sei que eu não sei tudo. Segundo passo, eu sabendo onde eu quero chegar, eu tenho que me conectar com pessoas que eu acredito que já sabem aquilo que eu quero aprender. Então, se em algum momento tu for pedir um conselho para alguém, peça para alguém que tem resultado. Primeiro ponto que eu vou falar, peça para alguém que tem resultado. Porque eu, particularmente, acredito muito nisso. Sim. Hoje, no mundo que a gente vive, com acesso tão fácil ao digital, tem muita gente não tão boa passando muito conteúdo que às vezes é conteúdo raso, que às vezes tu não consegue ter realmente um aproveitamento. Então, se hoje, falando agora do consórcio... Ou os gurus, né? Tem os gurus, os exato. gurus do consórcio assim, e tal. não tem muita mágica, eu vejo o pessoal cada vez mais indo para o lado do digital, acho que é uma excelente ferramenta no sentido de escala, porém o nosso escritório trabalha de uma forma diferente, a gente trabalha, eu sempre falo, todo mundo fala, por que tu não vai para o digital? Porque eu acredito num outro modelo de negócio, eu acredito num modelo de negócio que pessoas compram de pessoas, que quanto mais forte é essa relação, quanto mais transparente, quanto mais olho no olho, tanto que agora, né, dependendo do cliente, a gente viaja, a gente vai para outro estado, nós temos cliente hoje em 17 países, então a gente tem um know-how muito legal em cima disso, mas a gente acredita muito nisso do presencial, assim como tem outras pessoas que vão mais para o lado do digital, também tem resultado. Sim. Então vai muito de a forma que cada escritório trabalha. Eu acho que tu tem que te identificar, achar um case que tu acredite que é um case de sucesso e que se identifica com o teu estilo. E em cima daquilo ali procurar orientação. Vai muito em direção à frase que a gente até brincou hoje, né? Tá no teu celular, inclusive na capa ali, né? Foque naquilo que você é bom e delegue tudo o resto. Tudo o resto, né? Exato. Muitas vezes a gente vê corretores que não estão fazendo aquilo que são bons, quer vender, né? Vamos partir desse princípio, e estão investindo tempo de qualidade em coisas que eles são muito ruins. Isso. Mas são muito ruins porque não é porque eles são ruins, é porque eles não estudaram, não se prepararam para aquilo. Exato. Daí tu coloca um bom vendedor sendo um péssimo administrativo, ou um péssimo financeiro, ou um péssimo marketing, né? Então isso acaba sendo um grande problema. Então, às vezes entender que, cara, eu não sou bom nisso aqui, daí vem
como é que a frase bonita falou, que é humildade intelectual, de entender, cara, eu não sou bom nisso, e eu vou procurar quem é para me ajudar, ou até mesmo entender que eu sou caro. Acho que é uma coisa que eu aprendi na auto-administradora por várias vezes eu ouvi assim, tu é caro para fazer isso. Eu, como assim eu sou caro para fazer isso? Hoje, se a Paula chegar assim, Felipe, tu vai fazer o marketing, eu vou me esforçar ao máximo, mas vai ficar muito ruim. Tu não vai estar atendendo a expectativa, né? Alinhar a expectativa. Não entendeu? Para ela é natural, para a Cassandra é natural fazer isso. Elas vivem isso, elas respiram isso. Para mim, então eu vou ser caro, porque eu vou entregar um produto abaixo do que eu gostaria, e por ser perfeccionista eu vou me odiar por isso, né? E não vou estar entregando com excelência aquilo que normalmente eu faria, que é gerir essas questões que muitas vezes acontecem no dia a dia, né? É o que tu comentou sobre ser perfeccionista, só aproveitando o gancho, né, pela palavra. Muitos escritórios hoje, eu me vi muito tempo nessa linha, que era tentar fazer tudo perfeito. Então, o perfeito não existe. Não existe crescimento organizado. Isso não sou eu que estou falando, foi o Flávio Augusto. Então, toda vez que tu pensar em expandir, em crescer o teu negócio, seja com pessoas ou seja em resultado, dinheiro novo só vem de conhecimento novo. Então, de novo, eu vou bater sempre nessa tecla da questão do conhecimento, tu te preparar. Porque eu consegui mapear, Rafa, tenho uma clareza muito grande do que eu quero fazer. Então, meus próximos 5 anos, eles estão definidos. E quando tu consegue alinhar isso, fica mais fácil tu falar não para outras coisas, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje, nesse âmbito de tecnologia, e o celular o tempo todo como um canal que tira teu foco, se tu não tiver claro isso, tu não sabe o que tu vai fazer, o porquê tu vai fazer, nem nada do gênero. Então, esse conhecimento te ajuda com isso, né? E Rafa, esse planejamento aí que tu trouxe aqui, que você já tem mapeado, isso aí você tem organizado com... Você tem de forma transparente, aberta, com a equipe entende onde a Bax quer chegar, quer estar daqui a 5 anos? Sim, tanto que quando eu chego normalmente dessas mentorias ou de uma viagem... Eu imagino só, tu chega... chega fritando, né? Tu chega derretendo. Quando eu chego, normalmente eu não vou pro escritório. Porque 2 posicionamentos eu tenho. Ou eu fecho o escritório, mando todo mundo embora, ou eu pivoto e faço acontecer, porque tu chega muito acelerado. Então, o complicado quando tu tem acesso a pessoas que estão, às vezes, 2, 3, 5, 10 vezes mais do que o tamanho da tua operação, é que tu acredita que tu vai fazer o que eles fizeram em 5 anos em 1 ano. Então, de novo, vem a parte de tu sentar, respira, entende, matura o que tu aprendeu, pivota, testa, erra, refaz, coloca de novo a rota, tenta de novo. E para tudo isso acontecer, tu tem que ter alinhado a questão, na minha opinião, vai ser o divisor de águas para mim, desculpa, para o próximo ano, que é alinhamento de cultura. Então, sim, todos ali dentro sabem o porquê que estão ali, né, o porquê foram escolhidos, o porquê se mantém ali, ou seja, o porquê tanto que a gente não tem rodízio hoje de pessoas dentro do nosso escritório, que eu já acredito que é um ponto positivo. O nosso resultado hoje, a nossa carteira, ela está com próximo de 130 milhões, e a gente realizou isso com praticamente 2 corretores. A nossa taxa de inadimplência hoje, ela é muito baixa. Que é uma pergunta que eu te fazia aqui, né, a questão do pós-venda, né, a tua retenção hoje, ela se não a maior, uma das maiores, baseada no volume retenções, né, da administradora. Isso. Então, assim, a minha preocupação, ela não é assim inicial, mas sim de ela ser perpétua. Como eu me vejo dentro da administradora daqui 5, daqui 8, daqui 10 anos, eu não quero ser conhecido por ser o maior, por mais que eu queira ser. Mas eu não quero ser conhecido por isso. Eu quero que isso seja um resultado e tu sabe que da cultura de outras pessoas. Sabe que é legal, Rafa? Porque assim, normalmente quem está nesse ramo de consórcio, principalmente quem é corretor, né? Acredito eu que faz uma conta um pouco errada, né? Ou não tem essa leitura clara sobre a questão do ganho, do ganha-ganha. Eles fazem muita conta em cima de ganhar sobre a venda, mas não ganhar ao longo do tempo com... uma contemplação, uma negociação de uma carta contemplada, uma nova venda para esse cliente que contemplou, o ecossistema desse círculo de relacionamento que possivelmente essa pessoa contemplada vai abrir para ele. Então, muitas vezes, tu pensa muito no ganhar o agora, né? E depois é o depois, né? Então, eu vejo que, não somente para você, mas principalmente o teu trabalho representa o contrário disso. Isso, né? Hoje a gente chega a ser, até vou usar o termo que não sei o melhor termo, mas chega a ser até às vezes, vou usar o termo inconveniente, no sentido de estar sempre preocupado, não é porque tu quer que o cliente, porque o cliente paga a parcela, porque tu quer que o cliente contemple. Exato. Porque daí tu vai conseguir validar aquilo que tu vendeu para ele.
Hoje eu sempre digo assim, esse modelo de dar a consultoria no consórcio, eu acho que uma das primeiras etapas e que talvez vai ajudar muita gente que pode estar assistindo esse vídeo é o seguinte: quando tu consegue levar o grau de consciência do teu cliente e explicar de fato para ele o porquê que tu tá ali, o porquê que tu tá fazendo aquilo ali, eu sempre digo assim, uma venda não vai mudar o meu mês, uma venda não vai mudar o meu ano. Uhum. Mas a pessoa que compra aquela uma carta, eu tenho certeza que aquela carta pode mudar a vida daquela pessoa. E isso eu posso dizer por inúmeras pessoas que a gente já atendeu, que contemplaram e que hoje moram na sua casa por conta de um trabalho que foi feito. Eu fui visitar esses dias a administradora, me deparei com uma pessoa lá que eu tenho um carinho gigante, que é uma moça que trabalha lá na limpeza, Uhum. do grupo G10, e ela me olhou e veio com o olho assim, cheio de lágrimas, e me deu um abraço e falou que tinha sido contemplada na antiga administradora que eu vendi para ela e que eu continuei dando essa assessoria. Então eu vejo ali não um investidor em potencial, mas eu vejo uma mãe que trabalha no dia a dia, Sim. que tem os seus filhos, enfim, eu consigo entender a diferença que para ela aquilo ali surgiu. Então, por mais que eu veja o nosso escritório como um escritório atendendo só grandes cases, eu nunca vou deixar de atender o pequeno, que eu sei o reflexo dos dois lados, né? Me veio agora na memória um tempo atrás eu conversei com um corretor que tinha vendido um consórcio para um cliente, o cliente contemplou, né, uma carta de automóvel, uma carta de 30, 40 mil, e quando ele vendeu para o cliente queria comprar um carro, uma moto usada, né? Na verdade, ele contemplou e daí a ideia foi vender a carta para ele ganhar dinheiro e comprar uma moto usada. Daí o corretor Sim. falou assim, o corretor poderia naquele momento ter feito a negociação, comprado a carta por um valor, repassado para o cliente e ele comprava a motinha usada dele. Uhum. Daí o corretor, eu lembro que ele falou assim, ó, que chegou pro cliente e falou, tá, mas o que tu quer vender? Ah, eu quero comprar uma moto usada. Tá, mas por que não compra um carro pra ti? Dele, não, um carro não. Tá, mas tu não merece um carro? Uhum. Daí ele, como assim? Tu não se sente merecedor de comprar um carro pra Ele ti? fez a consultoria junto ao Daí cliente o para entender o cara, benefício, como né? assim? Não, tu pode comprar moto usada, mas por que não ter um carro? Uhum. Sair com a família, passear. E daí o cara, tipo assim, foi um momento que o cliente deu aquela virada assim, cara, é por que não mesmo, né? Sim. E o cara acabou não vendendo a carta, ficou com a carta, comprou o automóvel e tá com o carro. Mas a gente chega em casa, ele assim, ele de um limite, ele quebrou uma barreira limitante dele, que Sim. era não se sentir merecedor de ter um carro. É. Agora ele tem um carro. Então Essa isso é questão legal, isso é gostoso, né? é demais. Eu sempre digo assim, hoje eu acredito que nós somos um case muito forte em relação à carta contemplada, tanto que a Bax Contemplados, ela nasceu de uma necessidade de externar com quem a pessoa está negociando. Então, hoje o nosso ecossistema de empresas, eu sempre me preocupei em não só dar a melhor orientação para o cliente no momento, a melhor prestação de serviço, porque eu sempre digo, a nossa venda é boa, mas o nosso pós-venda é melhor. Sim. Então, o pós-venda da Bax é o que eu me orgulho. Nesse momento, quando o nosso cliente contempla, poder direcionar ele, hoje nós temos uma operação de ponta a ponta, né? Hoje eu atuo em 6 grandes estados, né, do nosso Brasilzão, então o que acontece? A gente identifica as melhores oportunidades, mapeando Santa Catarina, uma região do Mato Grosso, uma região em São Paulo, uma região... Então, e é isso que a gente se preparou para fazer. Para que É um hub de para que opções de quando o cliente negócio. contemplasse aonde seria utilizado da melhor forma aquele recurso. Porque dentro da alocação imobiliária, tu tem vários cenários. Tem a alocação residencial, tem a alocação comercial, uma alocação que hoje a gente se preparou com bons parceiros também, que é o imóvel industrial, onde que o pré-moldado ele vem ganhando muita força também. Então, a gente foi pegando outras dores, não só a dor do consórcio, mas a dor do mercado, para que quando ele fosse contemplado, ele tivesse um bom parceiro, um bom corretor de imóveis, que também soubesse gerir a negociação após o cliente chegar para ele. Então, a gente foi melhorando cada um dos pontos, não só a experiência na contratação. Acredito eu que na Cerelo, se eu não for o corretor que mais contemplou, devo estar entre os 3, por ter começado primeiro, então, inevitavelmente, a gente contemplou um número Por maior de estratégia clientes. também que vocês têm, né? Isso, as estratégias que a gente utiliza por entender do produto, mas só reforçando o que tu falou, o que é muito interessante é quando o cliente faz a utilização. A carta contemplada hoje é um jogo surreal, é muito bom para o investidor, cada vez mais o público investidor vem, mas a aquisição a gente não abre mão também de poder causar essa boa experiência, porque o que eu vejo hoje muitos corretores se perdendo nisso, e olhando o consórcio só no jogo da contemplada e deixando de ter aquela boa experiência Mas é que tá. da Mas sabe que utilização. quem sabe o mercado ele acabou se direcionando para essa
esse lado, justamente porque da dificuldade de liberar o crédito. Isso, exato. Então, uma coisa que eu bati muito na tecla no início da operação foi o quê? Que eu queria que o cliente, na Cerelo, ele vendesse o crédito por opção, não por obrigação. Não por necessidade de não ter conseguido usar a carta dele. Tu quer usar Alguma a carta, regra? Rafa? Não, Alguma pois é, regra? não, eu vou usar sim. Não, eu não quis usar, eu vou vender. Sim. Não, não consegui. Não porque eu não consegui usar, porque eu não quis usar. Quando a gente faz esse mapeamento, digamos assim, dos nossos clientes, mais de 80% hoje do nosso público é investidor. Então, assim, no primeiro período, a gente tinha clientes com créditos ali menores, mas que já faziam como investimento. Fazia para guardar dinheiro, fazia pensando em fazer a venda da carta depois, até porque nós somos um dos escritórios que garante a recompra do nosso cliente, então a gente traz uma segurança maior para ele também na operação. Porque eles falam assim, contemplei quem vai comprar. Exato, quem contemplar como vai vender. Então, hoje o nosso cliente ele não se envolve com absolutamente nada. A gente garante a segurança do começo até o final da operação. Mas uma coisa que é legal, quando a gente mapeou como seria feita essa venda, na hora de utilizar a carta, o que eu fiz questão de fazer? Pensando lá no começo em validar a Cerelo, né? Como tu comentou, a gente começou isso. O que eu instiguei muitos clientes a fazer? Utilizar a carta. Por quê? Porque eu sempre digo que o meu melhor vendedor e o meu melhor advogado é o meu cliente. O meu cliente, ele é o meu melhor advogado porque ele me defende quando eu não tô. O meu cliente, ele é o meu melhor vendedor porque ele me vende para outras pessoas. Quando você não está. Exato. Então, quanto melhor eu conseguir gerar essa experiência para o cliente, melhor. Porque hoje, se tu for pensar na força que a Cerelo tomou e a gente for pensar, o Martin está junto aqui, o quanto que foi injetado em capital para fazer ações. Cara, a nossa venda, ela é praticamente 80%, 90% dela orgânica, em cima do nosso cliente falando bem de nós. Então, a forma como nós se posicionamos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, e no Brasil, eu digo no Rio Grande do Sul porque a gente começou aqui, é aquela ideia do seguinte, essa empresa funciona. Então, está muito forte essa bandeira de, cara... Estamos contemplando bastante nos últimos meses. Estamos então contemplando isso agora bastante tem pessoas. Que ser estamos entregando. É. Né? Então, é diferente do cliente, porque tem que sempre lembrar que mesmo o cliente que vende a cota... Perfeito, nós compramos essa cota. Mas daí do outro lado, eu sou obrigado a comercializar essa cota, porque eu não fico com ela. Alguém vai usar. Alguém vai usar. Então, no final, o problema, se não for corrigido, vai ser o mesmo. Então, no final, a gente conseguiu corrigir o que é a maior dor do mercado, que é o quê? Uma utilização de crédito de forma simples, prática e objetivo, sem o cara ter dor de cabeça. Legal. Então, isso para mim, eu ainda vou martelar que é o maior diferencial que a gente tem e que dificilmente uma outra administradora vai conseguir pivotar essa operação da mesma forma, porque isso é uma preocupação não somente da companhia, mas de todos que estão junto por conta da cultura que foi criada ali. Então, é uma preocupação mútua entre todas as partes. Isso para mim é o que... Legal. Rafa, estamos chegando ao final. Passou rápido até. Né? Conversa. Estava nervoso no começo, depois tu ficou mais tranquilo. Não tô ficou mais tranquilo. Mas chegando no final do podcast, eu gostaria que você deixasse uma dica, um recado, um passo a passo para quem possivelmente vai ouvir esse podcast, para que as pessoas, sendo o vendedor, o corretor, o que eles deveriam fazer para conseguir ter uma venda ou um resultado mais previsível. Perfeito. Isso para corretores da nossa administradora? O recado é teu, né? O que eu acredito que tu tendo um processo alinhado, né, desde de identificar, em primeiro lugar, as pessoas que vão estar junto contigo no teu escritório, entender por que essas pessoas estão ali, entender, eu sempre digo assim, a pessoa em si, tu contrata, né, mas tu consegue contratar boas pessoas. Não necessariamente essas boas pessoas vão ser bons profissionais. Tu às vezes traz bons profissionais que não são boas pessoas. Eu opto por boas pessoas. Eu acho que pessoas boas são treináveis. Eu acho que pessoas boas tu consegue melhorar. Então, o primeiro passo, tenha boas pessoas à sua volta. Hoje, o nosso resultado, ele 100% reflete da equipe que a gente tem. As pessoas não necessariamente são em termos de... características em termos de questões técnicas, né? Isso. Também questões... Que sejam treináveis. As pessoas, elas têm que ser treináveis. Pessoas boas, caráter, princípio e valor são inegociáveis. Identificou isso, traz essa pessoa para dentro e entenda que essa pessoa vai ter um tempo para aprender. Crie processos e crie uma empresa que treine as pessoas. Não espere pegar profissionais prontos de fora ou algo do gênero. Dedique um tempo, dedique uma atenção para que tu possa treinar de fato as pessoas que estão junto contigo, até que tu tenha profissionais dentro da tua operação que já estejam podendo usar essa posição, né? Sendo mais direto com corretores novos, o cara que está começando, aquele cara que ainda não tem gerente. Então, não tenta procurar uma pessoa perfeita que vai vir fazer o teu negócio. É tu que vai fazer o teu negócio acontecer. Então, te preocupa com isso, te preocupa com contratar pessoas boas, treiná-las,
e sempre deixar claro para elas o porquê que elas estão ali, o porquê que tu também está ali, né? O porquê que tu escolheu aquilo. Acho que essa ideia de passar essa visão médio e longo prazo e sempre deixar as pessoas cientes de que elas estando junto contigo, a empresa vai crescer, tu está convidando elas para crescer, saber reconhecer, saber quando é o momento de conversar com a pessoa e ela entender também que ela estando junto contigo, ela tem uma chance de crescer junto contigo. Pessoas boas entram e saem da empresa pelo mesmo motivo. Elas entram querendo uma oportunidade de crescimento. Elas saem pelo mesmo motivo, por não ter uma oportunidade de crescer junto com a empresa. Então, eu acho que a nossa empresa hoje ela consegue fazer isso muito bem, onde que eu consigo passar uma ideia de que sim, a gente vai crescer, mas a gente precisa de pessoas boas para que queiram crescer junto com a gente também. Então, a gente nunca vai crescer sozinho. E negócios é pessoas, né? Se tu não tratar bem as pessoas, tu não tá fazendo negócio. Faz sentido. Rafa, obrigado pela sua disponibilidade. Né, pelo bate-papo, tá amonçoada, né, pelo bate-papo. Gostei muito de poder te conhecer melhor, né, entender um pouco mais da tua história. Eu já conhecia, mas o pessoal que está em casa, que vai nos assistir aqui, vai realmente poder ter uma visão ainda melhor do Rafael, ou conhecer o Rafael, tá? Então isso é muito importante, entender que a nossa empresa está bem representada, não somente por você, mas por outras pessoas tão boas quanto você. Sim, muito. Então isso nos orgulha bastante. E, claro, né, a mesma visão de crescimento que a Bax tem, está certamente alinhado com o crescimento que a Acelero tem nos próximos 5 anos, que é estar entre as melhores do país, né? Isso então, aí, é isso. Obrigado. E, obrigado pessoal... mais uma vez pelo convite. Obrigado. Pessoal, é isso. O podcast chega ao fim. Obrigado novamente pela atenção de todos e até o próximo episódio. Um grande abraço.